Você já se pegou imaginando, visualizando estar no topo e já ter alcançado todo o sucesso que você deseja alcançar? Já se imaginou como seria depois de já ter conquistado tudo? A promoção, o negócio de sucesso, a riqueza, a fama. Mas e aí? Isso é tudo? Depois que você conquistar tudo isso, o que vem depois? O que vai restar para você fazer? Essa é uma pergunta que deixa muita gente coçando a cabeça. Alguns ansiosos, outros com medo. Para evitar esse tipo de resposta, você pode até estar pensando que quando alcançar tudo isso, nada mais importaria, porque você teria tudo. E isso seria o menor dos seus problemas. Mas será? Sabe aquela sensação quando você termina a leitura de um livro incrível ou aquele curso que você tanto queria se formar e ao finalizar você não sabe muito bem o que fazer depois? Ou quando você finalmente vence aquele jogo que você vinha jogando por meses? É estranho, não é? Ah, aquela série que você tanto gosta na televisão e chega no último capítulo e você sabe que não terá mais. Dá uma tristeza, não é verdade? Parece que tem algo faltando. E se eu te disser que o mesmo pode acontecer quando você atinge o seu tão sonhado sucesso? É, meu amigo, é isso mesmo. Às vezes, quando você chega ao topo, parece que um vazio estranho se instala. Mas por que isso acontece? E como lidar com essa situação? Ficou curioso? Então fique aqui comigo, porque vamos mergulhar nessa questão bem profunda. Vamos descobrir o que vem depois do sucesso. Sinta a metamorfose te preparando para um mundo de possibilidades inesgotáveis. Para encontrar as respostas, vamos mergulhar em uma história. Tinha um cara chamado Michael. Michael era como eu e você. Começou do nada. Ele não veio de uma família rica, nem teve uma infância fácil. Batalhou, passou por diversas dificuldades e suou muito a camisa. Tinha todas as situações e circunstâncias ao seu redor para dizer para ele que ele nunca venceria na vida e que seria um eterno perdedor. A vida para Michael nunca foi um mar de rosas. Era mais como atravessar um deserto. Similar à vida de Moisés e os israelitas perdidos no deserto e com um sonho. O sonho de encontrar a terra prometida. E assim como Moisés, Michael também tinha sua terra prometida. O sucesso de Michael era construir o seu próprio negócio, alcançar a prosperidade e o reconhecimento na sua área. Assim, ele poderia dar um futuro melhor para sua família, dar a seus filhos o que ele não teve na sua própria infância, aposentar os seus pais, viajar o mundo e, com muita persistência e resiliência, superando tantas falhas e tantos erros, ele alcançou o que tanto queria. Michael chegou no topo e a sensação era de estar olhando para a terra prometida, com leite e o mel ao alcance das mãos dele. Mas, de repente, uma pergunta começou a perturbar ele, ecoando ali na mente, como o som de um sino em uma catedral vazia. E agora, Mike? O som dessa pergunta preencheu o vazio que o sucesso havia deixado. Michael, então, entendeu algo muito profundo. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não se resume a alcançar o objetivo final. O sucesso não era o fim da jornada, mas o começo de uma nova. Assim como aconteceu com Michael, muitas pessoas descobrem que o sucesso não é um porto seguro. É um mar aberto para navegar, é um convite para se expandir, conhecer novas terras, descobrir novas paixões e buscar um significado muito mais profundo na vida. Porque, não se engane, chegar ao topo não significa estar livre de problemas. Assim como no versículo de João 16:33, onde diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Novos desafios vão surgir. Mas olha só, existe um fator que atinge o ego de todo ser humano depois que alcança um determinado sucesso na vida. E se você não saber identificar para barrar e eliminar ele imediatamente, isso pode destruir a sua vida. Sabe quando alcançamos o sucesso e parece que tudo está sob controle? Pois é.
Esse é um momento muito perigoso. O sucesso muitas vezes nos coloca em uma zona de conforto tão agradável que nos esquecemos de olhar além dela. É como se estivéssemos em um palácio de espelhos, onde tudo que vemos somos reflexos de nós mesmos. Esse é o ponto onde o orgulho e a vaidade pode começar a nos consumir, nos tornando egocêntricos e até nos afastando de Deus. Por exemplo, Salomão, talvez você conheça a história de Salomão. Ele foi um rei muito bem sucedido. Ele tinha fama, riqueza, sabedoria e tudo que alguém poderia desejar. Ele construiu o templo mais impressionante que Israel já teve até hoje. Só que, em meio a toda essa glória, Salomão se perdeu e ele começou a se orgulhar de suas próprias conquistas e esqueceu que sua sabedoria e riqueza não vinha dele, mas vinha de Deus. E isso fez com que ele acabasse se desviando, adorando outros deuses estranhos e ignorando os ensinamentos que ele havia recebido. Isso mostra que o sucesso pode ser uma lâmina de dois gumes. Ele pode nos elevar, mas também pode nos cegar. Ele pode nos dar a falsa sensação de que somos autossuficientes, que podemos fazer tudo sozinhos, que não precisamos de Deus. E a verdade é que quando o sucesso sobe a nossa cabeça, pode haver uma distância muito crescente entre nós e Deus. Essa distância pode criar um vazio em nosso interior, um espaço que dinheiro, fama, sucesso, nada disso consegue preencher. Porque a verdadeira riqueza é inesgotável. Não está no que temos, mas em quem verdadeiramente somos. Você já deve ter ouvido que antes de ter, você precisa ser. E quem somos é, sem dúvida, sermos filhos do Criador. Então, não importa o quão alto subimos na vida, nunca devemos esquecer disso. Afinal, a humildade é a chave que mantém nossos pés no chão. Principalmente quando estamos voando alto. Pois quanto maior é o tombo se cair. Porque nem pense que chegar ao topo significa deixar de ter problemas. Novos vão passar a surgir. Esteja preparado para expandir os seus horizontes, pois o sucesso além do topo é um convite para explorar novas fronteiras, descobrir novas paixões e alcançar um nível muito mais elevado de realização pessoal. Se você está gostando do conteúdo até agora, clique no botão inscrever-se e ative as notificações. Isso é muito importante para que o meu canal seja recomendado pelo YouTube e assim você será o primeiro a saber quando tivermos novos vídeos. Enquanto eu reunia a rica tapeçaria de insights para esse vídeo aqui, uma tempestade de rostos passou pela minha mente. Cada um com suas histórias incríveis de sucesso, desde titãs conhecidos como Musk, Gates, até aqueles heróis invisíveis, bem ao meu lado, amigos próximos. Inevitavelmente me deparei com a minha própria saga também. Bom, vamos dizer que foi um verdadeiro mergulho de 360 graus para entrelaçar todos esses fios para a conversa que temos aqui agora à frente. Sabe o que eu descobri nesse processo? Todos esses conquistadores têm algo muito em comum. Mas a cereja do bolo é o que aconteceu na vida de cada um deles após terem escrito suas próprias histórias de sucesso. Eu garimpei 4 marcos muito comuns que surgiram após essa alavancagem incrível no sucesso. E estou aqui para revelar o que espera por você após o estalar dos fogos da sua vitória. Eu confesso que o último desses marcos me manteve muito pensativo por alguns dias e você vai entender o porquê. Então vamos colocar as cartas na mesa. Sucesso é igual a dinheiro, certo? É óbvio que sucesso não é só isso. É muito mais do que isso. Mas quando você não tem dinheiro suficiente na sua vida, você rotula sucesso com dinheiro. E só depois que alcança algum dinheiro suficiente na sua vida para realizar seus sonhos mais ousados, é que você experimenta o verdadeiro gosto do real sucesso. Está pronto para embarcar em uma jornada inesquecível pelo mundo das necessidades humanas? Já se perguntou o que faz você se mover? O que faz você se levantar da cama todos os dias e correr atrás dos seus sonhos? Bem, o segredo está na pirâmide de Maslow. E antes que você pergunte, não,
não é uma pirâmide do Egito, não. É uma pirâmide que, como um mapa do tesouro, guia nossa jornada através da vida, desde as necessidades mais básicas até o cume da autorrealização. Imagina o seguinte, estamos no pé de uma grande pirâmide. Aqui, o chão é pavimentado com nossas necessidades fisiológicas, comida, água, sono, respiração, etc. Sem essas coisas, a gente mal consegue pensar, não é mesmo? É onde todo ser humano busca realizar primeiro. Com o básico resolvido, aí subimos o primeiro degrau, é a etapa da segurança. Buscamos um lugar seguro para morar, um emprego estável e até mesmo segurança emocional. É isso mesmo, a gente quer se sentir protegido o tempo todo. Na sequência, a gente anseia por conexão. Queremos estar com outras pessoas, sentir que pertencemos a um lugar, que somos amados. Enfim, quem não gosta de um bom papo com amigos ou de se sentir parte de uma equipe, de um time, não é verdade? E depois de encontrar nosso lugar no mundo, começamos a buscar reconhecimento. Queremos que os outros nos vejam e nos valorizem. Isso é a necessidade de estima. Mas calma. Não estou aqui falando de ser egoísta, nada disso. Estou aqui falando de respeito, de se sentir importante. E depois de tudo isso concluído, o anseio por mais leva ao questionamento. O que tem mais para mim? E aí no topo de Maslow está a autorrealização. É aqui que buscamos ser a melhor versão de nós mesmos. É nesse nível que nossa criatividade se desenrola, onde alcançamos o autoconhecimento e nos sentimos verdadeiramente realizados. Muitos se tornam filantropos, onde o verdadeiro sucesso está. É bem visível também que você não pode pular etapas. Tem que ir degrau por degrau até chegar ao topo. E isso é uma busca constante. Sempre temos coisas para melhorar e buscar em cada etapa. Entendeu a ideia? Agora, em qual etapa de Maslow você está nesse exato momento? Suprindo as necessidades básicas? Na segunda etapa, buscando necessidades de segurança? O sucesso dessa etapa se alcança tendo dinheiro. Já está mais avançado, buscando realizar necessidades de pertencimento, comprar um carro mais luxuoso, talvez, investir melhor, pertencer a um grupo de amigos de alto nível. Onde eles estão? Masterminds, talvez? Você precisa de um pouco mais de dinheiro aqui, então, viu? O sucesso, obviamente, é muito além do que ter só dinheiro. Mas ter dinheiro é a primeira etapa para se ter sucesso. Então, como eu sei que grande parte de vocês que estão me acompanhando nesse exato momento estão sonhando com metas que, de uma forma ou de outra, giram em torno de dinheiro, então vamos tratar dessa primeira etapa do sucesso. Assim, permita-me conduzir você por essa jornada, o que realmente acontece quando o dinheiro e o reconhecimento finalmente batem na sua porta. Primeiro, note que a sede por mais é presente em absolutamente todos que já alcançaram sucesso. Tem uma máxima que diz que a pessoa que conquista seu primeiro milhão é quase certo que irá conquistar o segundo, porque ela aprendeu o que precisa fazer para chegar ali. Elon Musk comprova como a ânsia por mais é intrínseca a quem já atingiu grandes metas. Ele foi um dos criadores do PayPal. E em 2002, a sua parte na venda do PayPal para o eBay rendeu para ele 165 milhões de dólares. Ele poderia ter se acomodado com a venda do PayPal e já estaria tudo certo. Só que ele decidiu investir quase todo o seu dinheiro em novos projetos com riscos altíssimos. I could go and buy one of the islands in the Bahamas and turn it into my, personal fiefdom. I'm much more interested in trying to build and create a new company. Ele criou empresas inovadoras que vão desde carros elétricos até viagens espaciais e exigiram energia e dedicação que poucos teriam a coragem de despender já possuindo tanta riqueza já como ele já tinha. Ele chegou até o ponto que quase não tinha mais nada e ele tinha que optar em colocar em uma empresa ou na outra para poder salvar uma delas. Mas ele optou em despender energia suficiente nas duas e dividiu, correndo o risco das duas quebrar. E as duas deram muito certo. Isso mostra que não existe um final ali, um sucesso definido. Cada vez que alcançamos uma meta,
novos desafios surgem. Essa mentalidade de abundância nos persegue, impulsionando a gente a sempre querer mais. Não é que após alcançar os seus objetivos não possa descansar. É claro que podemos, mas é um descanso ativo, enquanto nossa mente já planeja os próximos passos. Quem já encarou a escassez de frente, dificilmente vai querer abandonar a trilha da abundância. Todo mundo que alcança um grande objetivo na vida acaba redefinindo o significado de sucesso. É um pouco louco se você parar para pensar bem, mas é a nossa realidade humana. Tem muito a ver com o que falamos, essa sede por mais. Se o sucesso hoje para você é alcançar o cargo de gerência da sua empresa, a empresa que você trabalha, muito provavelmente quando você conquistar esse objetivo, logo você vai estar pensando em se tornar, sei lá, sócio do negócio. É natural isso. E digo mais, se o sucesso para você antes era definido por metas e conquistas materiais, agora assume um significado bem mais profundo. Você começa a se questionar o que realmente importa, além do reconhecimento e dos bens materiais. É como explorar novas dimensões de sucesso, como o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a contribuição para a sociedade e o bem-estar emocional. Pode até parecer bobagem agora, mas você vai perceber isso quando você estiver chegando lá. E se você empreende com alguma área, você vai se identificar com essa outra característica aqui. Não é muito distante da realidade empresas surgirem do suor e da mentalidade inovadora do dono do negócio. Foi assim com Jean Koon, CEO do WhatsApp. Eu acho que é assim que pronuncia. Mas enfim, é o CEO do WhatsApp. Foi assim também com o Bill Gates, fundador da Microsoft, e é assim com todo mundo, inclusive comigo quando eu fundei a PlayScores. Quando um objetivo pessoal de vida é atingido, você começa a se preocupar com a transformação e significado. Mas espera aí que eu vou te explicar. O que vem na sua mente quando você pensa na Apple, por exemplo? Provavelmente palavras como moderno, tecnologia, conexão. Só que a verdade é que antes mesmo de o Steve Jobs pensar nos atributos da marca que ele ia lançar no mundo, ele estava 100% focado em alcançar o objetivo de criar algo novo. Apenas quando ele conseguiu atingir esse patamar, foi que ele e o time primitivo dele, dos primeiros anos da Apple, começaram a pensar em transformação de vidas. Veja bem, o objetivo de quem busca um grande objetivo, muitas vezes pode até parecer egoísta no processo, mas com o resultado em mãos, é muito possível e natural pensar em forma de toda a comunidade. E o mesmo acontece em todo esse papo de cultura empresarial. A chegada no topo te dá tempo e liberdade para poder focar em temas que antes você não teria tempo. E além de buscar resultados pessoais, você ainda pensa em causar um impacto significativo na vida das pessoas ao seu redor. É como se agora você tivesse a chance de usar o seu sucesso como uma plataforma para transformar, impulsionar mudanças positivas e inspirar outras pessoas a seguir os seus sonhos também. E lembra que eu comentei que a quarta situação me deixou um pouco intrigado? Tem uma nova onda circulando na internet 100% pautada na lei da atração. E eu vi muita galera falando que dinheiro atrai dinheiro. Peço licença a vocês que circulam essa frase para mudar um pouco ela. Sucesso atrai sucesso. O cara que vai lá e conquista os objetivos está muito mais propenso a enxergar novas oportunidades do que aquele que está lá parado. Porque após alcançar o sucesso inicial, novas portas se abrem. Não tem jeito. Imagina o Mark Zuckerberg, por exemplo. Se ele tivesse parado no tempo depois dele ter grande sucesso do Facebook. A gente não teria o boom que foi, por exemplo, o Instagram poucos anos depois. E muito menos toda essa revolução do grupo Meta. Facebook agora virou Meta. O sucesso vai muito além do topo. Você é uma fonte inesgotável e só precisa deixar essa fonte jorrar em abundância. Olha, eu deixei nos comentários para você 21 frases e eu disse aqui que você deve imprimir, gravar na sua mente, para que você comece a caminhar na trilha do sucesso dia após dia no piloto automático. Faz o seguinte, ó, me diga nos comentários qual é dessas frases que teve mais impacto para você. Compartilha esse vídeo com quem também precisa dessa força. Vamos juntos espalhar essa luz por aí e criar uma legião de inesgotáveis. Nunca esqueça, você é inesgotável, ilimitado e capaz de tudo. Então vai lá, brilha,
porque o mundo precisa da sua luz.